Olá pessoal, professor Silvio Vieira, continuando as formas interrogativas para o verbo to be na terceira pessoa. Quando eu falo terceira pessoa, eu estou falando do he, she e do it, certo? Então, retomando novamente que o verbo to be a gente faz a inversão para que então eu tenha a pergunta. Então, lembrando que he, ele, né? He is, essa é a conjugação. She is. It is, certo? Então, olhamos aqui o exemplo. Vamos dizer que eu quero perguntar, ele é cuiabano? Olha só. Ele é cuiabano. Ele é cuiabano. Ele é cuiabano? Então, naturalmente, eu estou usando, né, a entonação da pergunta e mais a interrogação, o ponto de interrogação. E aí, vamos lá trazer essa frase para o inglês. Eu já sei que é ele é, então, he is. Se é is, e na forma interrogativa, né? Eu tenho essa inversão, vai ser então is primeiro, certo? Aí o pronome. He, is he cuiabano? Ok? Deixa eu chamar aqui. Is he cuiabano? Pronto. Ele é cuiabano? Is he cuiabano? Ok? Esse, então, é o formato para o pronome he. Essa forma is. Que não vai ser diferente para o she. Se eu fosse usar, então, a pergunta, ela é de Paris? Ela é de Paris, né? Então, eu quero saber se a origem dela, né? Ela veio de Paris. Então, olha só. Ela é, she is. Eu vou fazer a inversão. Is she from Paris? From Paris. E aqui está. Mais uma pergunta, onde eu trago o verbo antes. Is she from Paris? E aí, caracterizei a pergunta com o question mark. E, por exemplo, se eu tenho este lápis, certo? Imagine que eu sou daltônico e eu não sei a cor desse lápis e eu estou com dúvida, interagindo com uma outra pessoa, perguntando se esse lápis é preto mesmo. Né? Porque eu estou incerto, de repente estou enxergando cinza ou qualquer outra cor parecida. Então eu pergunto, este lápis aqui é preto? Né? Este lápis é preto? Olha só. Este lápis é preto? Este lápis é preto? Vamos então. Aqui eu vou usar um outro tipo de... Eu não vou usar um pronome direto como esse que eu iria usar. Então, olha só como é que eu vou estruturar essa pergunta. Eu vou começar com is. Então, ó, is. Este lápis é this pencil. Então, ó, this pencil. E o importante lembrar que esse this pencil seria a mesma coisa que it. Por isso que em alguns exercícios eu sempre falo, para que eu saiba a forma do verbo to be que vem antes ou depois, enfim, eu tenho que sempre entender qual é o pronome o qual eu estou me referindo. Então, this pencil seria it. Então, is this pencil black? Ok? Is this pencil black? Está aí a pergunta. Is he cuiabano? Is she from Paris? Is this pencil black? São essas as formas de perguntas para o verbo to be quando eu trato de he, she e it. Até a próxima aula.